Nesta noite, Sofonias, capítulo 2, faremos a leitura alternada. Eu estarei lendo na versão a qual eu estou lendo aqui, a versão contemporânea, mas os irmãos farão a leitura do verso par, na sua versão aí também transmitida no slide. Leiamos, Sofonias, capítulo 2, diz assim: Congrega-te, congrega-te, ó nação que não tens pudor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada, e Askelon ficará deserta. Asdod ao meio-dia será expulsa, e Edom desarraigado. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral será de pastagens, com refúgios para os pastores e currais para o rebanho. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela apacentam à tarde, se assentarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor seu Deus atentará para eles e restaurará a sua sorte. E as injuriosas palavras dos filhos de Amon, como eles escarneceram do meu povo e se gabaram contra o seu território. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas, poço de sal, assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e os sobreviventes da minha nação os possuirão. O Senhor será terrível contra eles, quando aniquilar todos os deuses da terra, as nações de todos os litorais, cada um na sua própria terra, o adorarão. Também vós, ó gentios, sereis mortos pela espada do Senhor. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os animais urbanos. A adoração dos seus sacerdotes, tanto de clã como luz. A voz das aves que retirará das janelas. O mundo estará nos limiares, porque já arrancaram maneiramente do céu. Esta é a cidade alegre e descuidada, que dizia no seu coração: Eu sou e não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida e que ela edifique aos nossos corações nessa noite. A profecia de Sofonias, ela já se cumpriu. Mas é necessário que aprendamos alguns princípios que nos levam a não sermos julgados como essas cidades foram
julgadas pelo nosso Deus. O profeta Sofonias está emitindo um decreto, a qual Deus orienta ele a profetizar contra essas nações. E logo à frente, no capítulo 3, ele faz a mesma profecia para a cidade de Jerusalém, a qual ela está contaminada, ela está deixando-se levar pelas nações circunvizinhas e se corrompendo nos seus atos de culto. Então o profeta Sofonias traz esses relatos em 3 pequenos capítulos. E o que eu tenho a aprender com isso? A proposta do sermão dessa noite: os princípios para uma nação que ouve a voz de Deus. Os princípios de uma nação que ouve a voz de Deus. As nações aqui citadas não ouviram, elas não atenderam a isso, porque elas não eram uma nação escolhida pelo Senhor, mas elas foram usadas pelo nosso Deus para subjugar Israel durante os seus anos, durante os períodos a qual ela pecou contra o Senhor. O texto está baseado lá no livro das Crônicas e em 2 Reis, a qual Josias, considerado o rei pequeno, ele é elevado a rei, e ele promulga uma restauração a Israel, e chama o povo a um arrependimento, e essa profecia é dada nesses dias. E essa profecia se estende para toda essa região. Eram nações que eram circunvizinhas de Israel, mas Deus estava atento a tudo que se passava. Nos dias de hoje, às vezes olhamos para a nossa nação, para o nosso país, para a cidade a qual estamos vivendo, e olhamos e pensamos: aonde está o nosso Deus? Será que Ele não está ouvindo as nossas orações? Será que Ele não está atento a tudo que está acontecendo? Será que o nosso Deus esqueceu de nós? Mas a mesma pergunta tem que ser feita a nós: será que eu tenho ouvido a voz de Deus? Será que eu tenho cumprido os princípios da voz de Deus, a qual Ele fala a nós a cada culto, a cada sermão, a cada vez que eu medito na palavra do Senhor? Eu estou atento a esses princípios? Ou a palavra de Deus já se caducou? Muitas vezes pensamos que a oração está tardia em ser atendida. Às vezes deixamos de orar incessantemente. Prova disso que estamos passando neste período. Já temos aí o índice de oração. Quando o irmão está com essa enfermidade enunciada aí, decorremos vários pedidos de oração, estamos orando, estamos intercedendo, estamos isso. Mas há pouco tempo atrás, o termo câncer nos afligia, nos angustiava, mas já ficou em segundo plano. Às vezes deixamos algumas coisas de lado, mas a palavra de Deus, ela continua verdadeira, aplicável para os nossos dias de hoje. Os princípios não mudaram, a cultura mudou, a nossa sociedade está evoluindo, está ganhando outros horizontes, mas a palavra de Deus não mudou. Os princípios permanecem os mesmos. É sobre isso que vamos tratar e vamos discorrer todo o livro de Sofonias. Por isso eu convido a você a estar atento, e o nosso irmão Danilo também estará ali nos auxiliando com a projeção de alguns textos. Então você fique atento aí com a sua Bíblia. A primeira informação que nós temos no texto é que ele chama para congregarmos. Quantos que ainda não voltaram a congregar? Alguns já voltaram a passear, já voltaram a trabalhar, já voltaram a ir aos comércios, mas quantos que ainda não voltaram a congregar na casa do Senhor? Não que isso aqui enaltece o seu culto, eleva a sua oração, mas o princípio do cristão é estar em congregação, orando, buscando, intercedendo, aprendendo da palavra do Senhor. E muitas vezes a comodidade do nosso lar, a facilidade das mídias, às vezes nos acovarda,
a estar dentro do nosso lar e não nos motivar a ir ao templo. O povo de Israel, quando foi destruído o seu templo, no primeiro cativeiro do exílio, eles choravam por ver seu templo destruído. Se você for cerceado de estar no templo, será que você congregará o Senhor na sua casa? Você lembrará dos cânticos que aqui eram entoados? Será que você lembrará dos textos da palavra do Senhor? Se for tirado de você a porção da palavra do Senhor, você ainda terá os textos inculcados na sua cabeça, a qual você deveria aprender desde criança, que nós lemos, principalmente para nós que fomos criados desde criança na igreja? O profeta chama para congregar, porque nem isso congregava. E nos dias de Josias, houve o relato que a palavra de Deus estava perdida dentro do próprio templo. É a mesma coisa que você esquecer a Bíblia e não achar ela aqui dentro da igreja. O povo deixou de adorar o Senhor e perderam a própria palavra de Deus. Os canos de Moisés, as leis de Moisés foram perdidas dentro do próprio templo. E muitas vezes nós somos chamados para adoração, somos chamados para cultuar, somos chamados para evangelizar e não cumprimos isso. Mas queremos as respostas de Deus. Queremos que Deus aniquile todos os ímpios, todos aqueles que vão contra a palavra do Senhor. Mas será que cumprimos a nossa parte? Aquilo que é delegado a nós? Às vezes queremos só a maldição de Deus contra os outros. Mas a palavra de Deus, ela sempre está paralelo, bênção ou maldição, tanto para os escolhidos como para os ímpios. Nós temos que estar atento a isso. Ele chama a atenção e falando que essa nação, ela não tem pudor, ela não tem vergonha, ela faz escaradamente o que é mal, ela traquina, ela deseja fazer o mal continuamente. As pessoas não querem mais saber de Deus. Olhamos as mídias, a profanação do nome do Senhor, as vestes, o pecado sendo legislado, a palavra de Deus sendo corrompida dentro dos nossos governos, a qual legislam contra a palavra do Senhor. E muitas vezes, cristãos defendem esses ideais, defendem princípios contrários à palavra de Deus. Estão com seus ouvidos tapados para a palavra do Senhor. Estão ouvindo cães, como ouvimos hoje de manhã, ouvindo falsos profetas, ouvindo falsos líderes, ouvindo falsas mensagens. Por isso é necessário que tenhamos esse entendimento. O verso 2 nos alerta para que antes que saia o decreto e o dia passa como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. O povo de Israel não ficou atento a isso. Iniciamos o período dos juízes, a qual se encerra ali nos dias de Samuel, que cada um fazia o que bem achava de direito. E eles escolhem um rei chamado Saul, com a visão humana, um homem forte, de bela fisionomia, mas não era segundo o coração de Deus. Deus, através de Samuel, escolhe a Davi. De Davi vem Salomão, mas no reinado de Salomão, o seu reino é dividido, porque ele não ouve os princípios do Senhor. Ele se ensoberbece pelas suas riquezas, pelo seu poder, e os pecados adentram a nação de Israel, e o seu povo é dividido entre os seus dois filhos, Roboão e Jeroboão. Mas o seu filho, em vez de obedecer aos anciões,
ele vai lá e impõe mais impostos ao seu povo. E o povo se rebela e se divide em duas nações: a nação do norte e a nação do sul. O templo em Samaria e o templo em Jerusalém. E vão se corrompendo, e os reinados se sucedem. E quando você lê o livro de Crônicas e o livro de Reis, eles sempre terminam com a expressão: e fazia o que era mal, às vezes relatado, pior que o seu pai, porque não aprendia. Então, quando chega nos dias de Josias, há um princípio de reforma que é estabelecido por Josias, por Asa, por Josafá, por Ezequias e Josias. E eles começam a restaurar o culto, restaurar a adoração a Deus, nos princípios a qual havia sido estabelecido. Você tem voltado à igreja para congregar da forma correta? Os seus cultos, os seus louvores têm sido feitos da forma correta? Ou fazemos de qualquer jeito? Os princípios devem ser ouvidos e atendidos. Por isso que no verso 3 vem essas principais orientações a qual estaremos atendendo a elas. É necessário que, em primeiro lugar, busquemos ao Senhor. Vós todos os mansos da terra. Não é qualquer um que vai buscar ao Senhor. Não é qualquer um que tem direito de buscar ao Senhor. É necessário que tenhamos um coração transformado, um coração arrependido. Quando Jesus chama Nicodemos para o arrependimento, ele já conhecia a lei. Ele era o principal dos sacerdotes. Mas Jesus chama ele para nascer de novo. Quando no início do livro de Mateus tem o Sermão do Monte, e Jesus estabelece alguns parâmetros, ele diz que os mansos herdarão a terra. Mateus capítulo 5, fala que aqueles que praticam a justiça serão bem-aventurados. Muitas vezes nós queremos ser felizes, mas será que o nosso culto é prestado da maneira correta? Será que a nossa justiça está nos mesmos parâmetros, nos mesmos princípios de Deus? Será que a minha mansidão, que é um dos frutos do Espírito, é a mesma estabelecida por Deus? É necessário que busquemos ao Senhor. Quantas pessoas estão confiando na ciência para a cura dessa enfermidade? Não estou sendo negacionista, mas tem muitas pessoas que deixam de confiar em Deus e confiam mais na ciência. Eu já relatei isso e vou usar essa ilustração a vida toda. Para os mais novos aqui, há uns 20 anos atrás, não existia celular, se vocês não sabem. E minha mãe, ela tinha um horário prescrito de chegar em casa às 15 horas. Se desse 15h01, Natanael, o Miqueias e o Sérgio começavam a fervente oração, aonde minha mãe está. Porque andar de Campo Grande aqui era perigoso, havia uma rodovia, e a gente ficava preocupado. 3 meninos em casa, criança podia ficar sozinha naquela época, hoje é considerado abandono de menor, e orávamos incessantemente. Quando você viajava, você intercedia pelas orações, você buscava o Senhor, você intercedia até o seu parente chegar lá na outra cidade, e se tivesse telefone, ligar falando que chegou. Existia um negócio chamado telegrama, que você mandava uma mensagem e o correio, cadê o Odair, não está presente, depois de 3 dias chegava às vezes a mensagem, dizendo que estava tudo bem. As pessoas buscavam o Senhor, mas hoje com o celular você manda um oi, estou chegando, estou atrasado, o trânsito está engarrafado, e às vezes nem oramos mais, buscando a orientação do Senhor, pelas pequenas coisas, pelos pequenos detalhes, deixamos de confiar ao Senhor, confiamos no eu, no meu mesmo, eu sou capaz, eu consigo, e muitas vezes deixamos de buscar ao Senhor. Mas é necessário que busquemos ao Senhor
para cumprirdes os seus juízos. Quantas vezes buscamos ao Senhor pelos nossos interesses, pelas nossas motivações, pelaquilo que eu quero, pelaquilo que me satisfaz, pelaquilo que vai mudar a minha vida, a minha sorte, o meu bem, o meu carro, a minha casa, o meu emprego. Isso é secundário. Quantas vezes buscamos os juízos do Senhor? Senhor, traga à memória aquilo que traz esperança. Traz, Senhor, a vivência do Santo Espírito na minha vida, do dia da minha conversão, do dia do meu batismo, do dia da minha profissão de fé, de eu ter a alegria de pregar a palavra do Senhor para aqueles que estão em meio às trevas. Meu querido irmão, se você ora, pela intensidade que você ora, para alguém que está com essa enfermidade, com câncer, você deveria orar para que ele não vá para o inferno, curado dessa doença ou curado do câncer. Deveríamos agir dessa forma. Esses são os juízos de Deus. Ele está dizendo para essa nação que todas elas serão aniquiladas. E se você ler o livro do profeta Isaías, todas elas foram destruídas. Nínive foi dada uma oportunidade no livro de Jonas. Em 3 dias ele proclamou que aquela nação seria destruída, mas aquela nação se arrependeu. Mas você virá algumas páginas no livro de Naum, Deus emite um juízo e destrói toda a nação da Assíria, a qual a sua capital era Nínive. E hoje a região conhecida como Iraque e Turquia e a Síria, naquele Oriente Médio ali. E essa região, hoje é uma região desértica, uma região árida, uma região que não há nada de bom nela. O mesmo texto continua dizendo para buscarmos a justiça. A justiça do homem é falha. Vemos aí os nossos tribunais. A justiça, ela usa os meandros da lei para satisfazer o réu ou a vítima. E muitas vezes o dinheiro fala mais alto. O poder subjuga a justiça. O símbolo da nossa justiça é uma mulher segurando a espada com óleo vendado, mas muitas vezes não é aplicada dessa forma. É necessário, para ouvirmos a voz de Deus, os princípios elementares é estabelecido por Ele mesmo, porque Ele diz: porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Se você não estiver atento aos princípios da palavra do Senhor, à sua voz, você será pego de surpresa no dia da ira do Senhor. E como estará a sua situação? Essas cidades, eu vou estar lendo de forma aqui enunciada, está no texto. Verso 4 diz: Gaza será desamparada, Ascalon assolada, Asdote no meio-dia será esvaziada, e Ecrom desraigada. Ai dos que habitam no litoral, povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e vos farei destruir, até que não haja um sequer. O litoral será de pastagem com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto de Judá, para que nela se apacente. À tarde se assentarão na casa de Ascalon, porque o Senhor teu Deus atentará contra eles e restaurará a sua sorte. Essas cidades, elas estão ali próximo do mar Mediterrâneo, aonde hoje é conhecida como a faixa de Gaza, aonde está a região dos filisteus, uma região a qual, no caminho do povo de Canaã, eles sempre subjugaram Israel. Eles ouviram a palavra de Deus, eles viram o povo de Deus passando, mas nos dias de Davi, o gigante filisteu zombou
do nome do Senhor. Vocês não têm Deus em Israel? Cadê o Deus de vocês? E Davi faz a celebre frase: você vem com lança, você vem com escudo, eu vou em nome de ti, no nome do Senhor. E com uma pedra derrubou esse gigante. Mas se essa nação continuou fustigando Israel durante todo este período, e Deus emitiu esse juízo, e essas cidades foram todas destruídas. Se você entrar aí no Google Maps e pesquisar, você não vai achar essas cidades, porque elas foram destruídas pela palavra do Senhor, porque eles não ouviram a voz do Senhor. O texto continua dizendo agora, proferindo uma sentença contra a cidade de Moabe e a cidade de Amon. Você conhece a palavra? Os filhos aqui, essa cidade, foi a origem do incesto alcoólico de Ló com as suas filhas, quer dizer, das suas filhas com Ló, a qual geraram essas duas nações. Essas nações estão do lado norte, próximo do Mar Morto, e elas estão ali sempre usando também essas astúcias contra o povo de Israel. E Deus não foi omisso e decretou esta sentença: ouvi o escárnio de Moabe, as injúrias das palavras dos filhos de Amon, com os que escarnecem o meu povo e se engrandeceram contra a terra. Essa nação subjugou Israel por 18 anos. Por 18 anos afligiu um povo de Deus, porque o povo de Deus não ouviu a voz do Senhor, não cumpriu as suas vontades. Portanto, tão certo como eu vivo, isso é o nosso Deus falando, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma e Gomorra, e os filhos de Amon como Gomorra, como o campo de ortigas. Essa região, nos dias de Moabe, era uma região de belas pastagens, estava aproximadamente a 1000 metros de altura, tinha grandes rios que estendiam e levavam água para o Mar Morto. Era uma nação próspera, de agricultura, que não dependia de ninguém, e ela se ensoberbecia com o povo de Israel. Olha só, eu sou rejeitada, mas eu tenho riqueza, eu tenho comida, eu tenho pasto, eu tenho gado, e vocês não têm nada. Iam lá e subjugavam a nação de Israel, mas porque Deus tinha um propósito. E aí ele fala que vai as tornar em campo de urtiga, em campo de mato, em campo de praga. Será posto de sal, de assolação perpétua, e o restante do meu povo o saqueará, e sobrevirá a minha nação o possuirão. Isso lhes sobrevirá em recompensa da sua soberba, por escarnecerem e engrandecerem contra o povo do Senhor. Nenhum de nós precisamos defender Deus. Deus está atento a todos aqueles que estão blasfemando contra o seu nome. Cabe a mim e você obedecer, ouvir a voz de Deus. Você deve pregar o Evangelho, não defender o Evangelho. Você deve anunciar a salvação e a condenação. Deus não precisa ser defendido. Ele está atento a tudo que está sendo dito contra ele. Será que você está ouvindo a voz de Deus? Ou você está rejeitando a voz de Deus? O texto ainda enuncia, no verso 11, o Senhor será terrível contra eles, quando aniquilar todos os deuses da terra, as nações de todos os litorais, cada um a sua própria terra, o adorarão. Agora Deus volta os seus olhos para a região da África. Você deve conhecer e lembrar das aulas de geografia. Israel está no Oriente Médio,
Ele falou para o lado do Mediterrâneo, falou para o lado do norte, na Síria, falou para Moabe, que está para o lado do Oriente, agora está falando para o povo africano. E diz assim: também vós, eutíopes, serei mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte e destruirá a Síria, fazendo de Nínive uma desolação, uma terra seca como o deserto. No meio dela repousarão os rebanhos, animais de toda a espécie. O pelicano, o ouriço, se alojarão nos seus capitéis. A voz do seu canto retinará nas janelas, e a desolação estará nos seus milhares, e o madeiramento de cedro será exposto. Vocês lembram dos palácios da Babilônia? Os jardins suspensos da Babilônia foram todos destruídos, e passarinhos ficaram lá pousados, porque toda a glória de Babilônia foi destruída. Uma cidade que se achava maior. O império babilônico deixou de existir, o império assírio deixou de existir, o império medo-persa deixou de existir, o império grego deixou de existir, o império romano deixou de existir. Todos esses subjugaram Israel até os dias de Jesus. E no ano de 70 da era cristã, o templo foi derribado. Não existe mais nenhuma dessas cidades origens, porque elas não ouviram a voz de Deus. Todas foram assoladas. O povo de Israel até hoje, aqueles que são judeus, ainda esperam o Messias, esperam o Salvador. A própria nação de Israel crucificou o seu Deus, o seu Salvador, o seu Messias, o seu Redentor. O que nós temos feito com esta palavra? Será que ainda esperamos Jesus ainda voltar? Mas Ele não voltará mais como advogado, como Messias. Ele voltará com a sua ira, para destruir a todos aqueles que não ouvirem a sua voz. Por isso, mais uma vez, a palavra do Senhor está sendo pregada nessa noite, para que estejamos atentos, porque essa nação não ouviu. Eu convido a você voltar à sua Bíblia, no capítulo 1, que diz assim: as ameaças e destruição. A palavra do Senhor veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Sofonias era bisneto de Ezequias. Ele era um rei, um profeta de linhagem real. E ele diz assim: consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumireis as aves dos céus e o peixe do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruína, quando eu exterminar os homens sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, os montes do sacerdote, os ídolos e juntamente com ele os sacerdotes. A palavra do Senhor é dura, ela é temerosa, ela é apavorante, e eu os convido a ler o livro de Sofonias, porque o capítulo 1 descorre o pavor, o medo que estava proposto para aquelas nações. O capítulo 2, ele anuncia os pecados, as condenações que seriam para aquela cidade. Mas no capítulo 3, vem a esperança, vem o refrigério, vem o regozijo para aqueles que ouvem a palavra do Senhor. E eu os convido a usar o verso 8, que começa assim, dizendo: portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu intento é ajudar as nações e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e toda a dor da minha ira.
toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. A justiça de Deus, a vontade de Deus, o decreto de Deus. E aí vem para nós, para aqueles que ouvem a palavra do Senhor, que obedecem os seus princípios, então darei a eles lábios puros, aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que sirvam de comum acordo. Da lei dos rios da Etiópia, os meus zelosos adoradores, o meu povo disperso me trarão sacrifício. Naquele dia não te envergonharás de nenhum das tuas obras, porque te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti, e eles exultam na sua soberba. Nunca mais ensoberbecerá no meu santo nome. Nós temos o relato, lá no Atos dos Apóstolos, narrado, sem nome, mas intitulado O Eunuco. Ele era um etíope. Eu creio que o seu avô, seu tataravô, ouviu a palavra do Senhor. E nos dias de Jesus, ele estava lendo o profeta Isaías. E com a sua dúvida, sem o entendimento do Espírito Santo, ele diz: Isaías está falando dele ou falando de alguém? Então Felipe, guiado pelo Espírito Santo, o traduz, revela a ele a palavra do Senhor. E transcorrendo desde Gênesis até os dias de Jesus, ele fala que o Messias já tinha vindo, que o Messias já tinha sido crucificado, que o Messias já tinha sido ressurreto. E ele é batizado, porque ele ouviu a voz do Senhor. A declaração é dada para todos os norte, leste, oeste, sul. Mas aqui só há o relato que alguns de Jerusalém ouviram a palavra do Senhor, e os etíopes ouviram a palavra do Senhor. Para eles foi dada a porção da esperança do Senhor. Para eles foi dado o privilégio de ouvir. E se você entrar e pesquisar, segundo alguns historiadores, aquilo que foi saqueado de Jerusalém está escondido na Etiópia. Alguns artefatos dos templos de Jerusalém está escondido com judeus, negros, mas etíopes, que creram na palavra do Senhor. Enquanto os judeus da linhagem abraônica ainda esperam o Salvador. Os judeus, os etíopes, judeus, continuam crendo nesse evangelho. Eu os convido para concluir, no verso 18 em diante, diz assim: os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu os removerei de ti. Não adianta emocionalismo, não adianta remorso, não adianta você ter momentos, entre aspas, de regozijo na presença do Senhor. É necessário que você tenha um arrependimento convicto, porque o Senhor o removerá, se a sua salvação for só de momento. E ele continua dizendo: estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbios, naquele tempo procederei contra todos que te afligem, e salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram espalhados, e lhes darei louvor e honra, e toda a terra que foram envergonhados. Naquele tempo eu vos trarei, naquele tempo vos recolherei, certamente darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a vossa sorte diante de vossos próprios olhos, diz o Senhor. A nação de Israel foi envergonhada, mas Deus deu a promessa, se cumpriu nos dias de Jesus, agora Ele restaurou a sorte de Sião. A nós hoje é dada a oportunidade do Espírito Santo nos convencer dos nossos pecados e nos dar uma nova vida. Você está ouvindo a voz do Senhor?
Você continua ainda esperançoso na palavra do Senhor? Você continua meditando na lei do Senhor dia e noite, a qual ela é a única palavra de regra e fé e prática para a sua vida? Ou você já está desesperançado? Ou você ainda está preso, como a essas cidades, aos seus deuses, aos seus pecados? No início do capítulo 3, a profecia é dirigida aos sacerdotes, que esses sacerdotes chegaram a sacrificar os seus próprios filhos no altar consagrado ao Senhor. Aqueles que foram designados para prestar culto ao Senhor se corromperam e mataram os seus próprios filhos em favor dos seus deuses, porque eles não ouviram mais a voz de Deus. Samuel, o último dos juízes, chamou o seu mestre, o seu tutor, Eli, que era o sumo sacerdote, dizendo: os seus filhos estão pecando, os seus filhos estão fazendo coisas erradas. E Eli responde: belas palavras. E era uma profecia do próprio Deus, dizendo a Eli: corrija a sua casa, corrija o povo de Israel. Mas ele não ouviu a voz de Deus, não ouviu a voz de Samuel. E nós temos as consequências que foi dada para Ofni e Finéias e o próprio Eli. Irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A mesma palavra, ela foi cumprida nos dias de Sofonias, mas os princípios permanecem para os dias de hoje. Você tem buscado ao Senhor? Você tem congregado da maneira correta? Você tem buscado o Senhor da verdadeira motivação? A sua justiça está estabelecida nos princípios de Deus? A sua mansidão, o seu domínio próprio é os mesmos estabelecidos por Deus? Por isso é necessário que estejamos atentos à voz do Senhor. Os dias são maus, os dias são terríveis, o medo nos assola, as tribulações nos angustiam. Será que estaremos firmes até o dia da volta do Senhor? O dia que Ele derramará a sua ira sobre essas nações? Eu tenho um professor conhecido de muitos aqui, professor presbítero Renilton, e eu lembro nas suas primeiras aulas que ele ministrou para mim, ele falava assim: Miqueias, se transporta para o texto, entra dentro do texto, tenta ser um dos personagens lá, e olha o que está acontecendo em volta. Qual seria a sua atitude, a sua reação sobre isso? Eu os convido a fazer isso nessa noite, nesses dias de feriado aí para alguns. Lê o que está preparado para as nações que não ouviram a voz do Senhor. Sofonias 1, 2 e 3. Mas essa mensagem, meu irmão, é para todos aqueles que não ouvem a palavra do Senhor, inclusive aqueles que estão ao seu derredor, aqueles que talvez é da sua família, da sua casa, o seu colega de trabalho. Ele passará por isso, ele será exterminado pela ira do Senhor. Se o próprio Cristo rogou ao Pai dizendo: passa de mim o teu cálice, passa de mim a sua ira, passa de mim o seu furor, quanto mais a mim e a você. Nós não estamos preparados para isso. É só você ver essas calamidades que estão assolando essas nações: terremotos, tsunami, enchente, fogo, pestes. Será que estamos preparados para isso? Esta pandemia que está nos nossos dias, já teve uma similar no século
no início do nosso século passado, né? Ano de 1918, após a Segunda Guerra Mundial, matou 20% da população daquela época. 20%. Não foi 1%. Porque aquele povo entrou em guerra por causa de um pedaço de terra, pela morte de um conde austro-húngaro. Estabeleceu-se a Primeira Guerra Mundial. Homens matando de sua própria nação. E a consequência foi a peste, a gripe espanhola, que matou 20% do mundo. E o que essa nação aprendeu? Nada. Entramos na Segunda Guerra e mataram mais de 20 milhões de pessoas. Também não aprendemos com isso. Veio a década de 60, sexo livre, drogas, faça o que der na telha, se rebele contra seu país, cria a anarquia, se rebele contra o Estado, contra o sistema, e está aí as consequências. Porque este mundo não está ouvindo a voz do Senhor. Será que estamos preparados para a ira do Senhor? Que você faça uma análise da sua vida. Faça uma análise daquilo que você tem feito. E se verdadeiramente você tem ouvido a palavra do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E buscai enquanto Ele está perto. Ele está atento aos ouvidos daqueles que buscam e o adoram. Oremos. Senhor nosso Deus, amado Pai, diante de tudo que tem nos mostrado, a Tua palavra tem se cumprido nestes dias. A maldade do homem tem assolado este mundo. O pecado tem sido legislado, tem sido promulgado, tem sido difundido na internet, nos celulares, nas mídias, porque todos estão traquinando o mal, dormem e desejam fazer o mal no outro dia. E às vezes ficamos atemorizados, ficamos afligidos, por isso buscamos ao Senhor, porque é o único Senhor que pode nos dar a esperança, mas é necessário que estejamos atentos à Tua voz, e cumprirmos, ó Pai, os Teus princípios, os Teus mandamentos, que continuam sendo eternos e perpétuos. Ó Pai, não tire de nós a Tua presença, mas pelo contrário, aviva a Tua obra em nosso meio, para que no dia da Tua volta não sejamos pegos de surpresa. Ó Pai, cantamos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas que estejamos preparados, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, purifique os nossos lábios, os nossos corações, para que o nosso culto seja agradável ao Senhor. Ó Pai, eu peço por esses que aqui estão. Ó Pai, perdoa as nossas iniquidades. Perdoa o pecado do Teu povo que aqui se reúne. Eu peço, ó Pai, pelos que estão deixando de congregar, pelos que estão frios espiritualmente, por aqueles, ó Pai, que já manejaram a palavra do Senhor, que já oraram nesse templo, que já buscaram ao Senhor, mas estão frios, que não estão buscando a justiça, não estão mais mansos, estão rebeldes contra o Senhor. Ó Pai, tem misericórdia deles, ó Pai, porque o dia da ira será terrível. Procurarão a morte e não encontrarão, porque a morte já foi tragada, ó Pai, e eles estarão condenados perpetuamente, ó Pai. Eu peço por eles, Seu Pai,
porque talvez já não tem mais nem prazer em orar, não tem desejo em buscar ao Senhor. Por isso eu clamo por todos eles, ó Pai. Eu clamo pelos nossos familiares, que ainda estão cegos espiritualmente, estão nos prazeres da carne, as suas roupas estão contaminadas, estão sujas de sangue. Ó Pai, eu peço misericórdia, ó Pai. Por isso eu clamo pela nossa nação. Tem misericórdia dos nossos governantes. Tenha misericórdia dos nossos legisladores. Que eles, ó Pai, sejam julgados pelo Senhor. A começar pelo nosso presidente, ao nosso vereador, ao nosso advogado e ao nosso juiz. Todos sejam julgados pelo Senhor. Mas tenha misericórdia de nós. Por isso suplicamos, por mediação de Cristo Jesus, o nosso único Redentor, o nosso único Salvador, nosso único Juiz. Oramos em nome de Jesus hoje e sempre. Amém.